Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, sou engenheira agrônoma, estou sendo multiplicadora do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido aqui, né, para vocês. Dentro desse projeto, gente, são 100 famílias, certo? É um projeto que está sendo executado nos 4 municípios aqui do Agreste Setentrional do Pernambuco, que é Feira Nova, João Alfredo, Orobó e Bom Jardim. Dentro desse projeto, são 100 famílias beneficiadas, certo? E qual o objetivo específico desse projeto, que está sendo executado pela Agroflor, né, junto com o Banco do Nordeste e o apoio do Fundesc? Capacitar agentes econômicos integrantes do plano de ação territorial. Um nome bonito, gente, de agente econômico são os agricultores, como o banco chama vocês, certo? Nós, né? Também, eu vivo da agricultura também. Então, dentro desse nome, agente econômico, é como ele define, certo? O que é que visa o projeto, certo? Ele visa, gente, incentivar a mecanizar. Primeiro lugar, o objetivo, né? Que é produção, promover alternativas sustentáveis para a produção agrícola do território. O segundo visa capacitar os agentes, que no caso é vocês. O terceiro, né? É incentivar a mecanização no preparo do solo, através, como é que a gente faz isso? Através do tratorito, né? O terceiro, incrementar a utilização de sementes crioulas e mudas agroflorestais no território. Vocês também já receberam, certo? Já plantamos alguns e tudo nas práticas que nós fizemos na propriedade. 4. Contribuir para a habilitação e certificação dos agentes econômicos como produtores de orgânico. Vimos isso, gente, como naquele seminário que nós fizemos sobre a questão da OCS. Caminhos e obstáculos para a OCS. Certo? Aí vem 5. Prestar serviço de assistência técnica e extensão rural, que a pessoa chama de ATE, aos beneficiários do projeto, certo? Isso está acontecendo também. Então, no resumo, o que esse projeto visa? Promover alternativas sustentáveis para a produção agrícola no território, gente, do Agreste Setentrional do Pernambuco. Tanto para capacitar pelo menos 100 agentes econômicos integrantes do PAT, né, que PAT quer dizer Programa de Ação Territorial, como do Programa de Desenvolvimento Territorial, que é o PRODETER, que Gernardes é o responsável por aqui, que todo mundo sabe e vê, né, a forma ativa como Gernardes está sempre nos eventos, nas capacitações, a todo momento, tanto de forma presencial como, através do WhatsApp, do telefone, ele sempre está nos ajudando em todas as etapas. Que ele é um dos representantes aqui do PRODETER, certo? Do Agreste Setentrional, que compreende os municípios que eu já falei para vocês, né? Que é o Bom Jardim, Orobó, João Alfredo e Feira Nova, né? Para que produzam de quê, gente? O que é que a gente falou o tempo todinho nas práticas? Tem que ser forma agroecológica, certo? A forma agroecológica, que no caso eu já falei também lá no início, nos outros vídeos, que a forma agroecológica, gente, é uma forma que você tem que... Cada um tem uma definição. Não existe... Pode existir um termo técnico, alguém que definiu de forma em literatura, que no caso escreveu em algum livro, alguma coisa assim, aí coloca lá. Mas a agroecologia, gente, é sempre uma transformação do dia a dia da vida da gente. Pode ser a forma como você trata sua mãe, seu pai, seu irmão, sua vizinha, um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, qualquer, até uma formiga. Tudo isso, gente, é agroecologia. A forma como você vê o solo, você vê as árvores, você vê a vida, você vê tudo, é agroecologia. A forma como a gente encara essa chuva, que para muitos locais é um problema, para outros é solução. E mesmo na chuva nós estamos aqui firme e forte, certo? Outra coisa, nós estamos preparando,
né, a vocês nessas capacitações, para que vocês aprendam que insumos agroecológicos se beneficiem com os insumos agroecológicos que nós ensinamos e comercializem, certo? A produção orgânica pode ser como? Muitos de vocês participam de feiras, muitos de vocês vendem nas próprias casas e muitos de vocês sempre veem alguma forma de estar comercializando. Ou na sua comunidade, ou na sua casa, nem vendendo com carrinho de mão, qualquer coisa desse estilo, certo, gente? Tudo é comercialização. Quando eu posto no status do meu WhatsApp, quando eu posto no status do meu Instagram, tudo isso é comercialização. E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas eu estou reforçando aqui, para quem ainda não conhece o projeto, né? Não está participando de forma direta, mas está no canal do YouTube do Agroflor, fique ciente de que existem várias ações de vários bancos, várias instituições que tanto lançam editais como as que têm o maior prazer em executá-los e estamos tendo esse desafio, certo? As sementes crioulas e as mudas foram sementes florestais, né, que são da vegetação nativa, e também as frutíferas, né, visando o quê? Qualificar os agricultores para fortalecer sua produção e os bancos de sementes locais. O projeto pretende gerar impacto tanto social e econômico positivo em que, gente? No dia a dia da vida de vocês, certo? Dos agentes econômicos que foram beneficiados. Os 100, né? Não é pouco não, gente. 100 famílias é muita gente. Bem como se estender pela comunidade local. Porque o objetivo é o seguinte, sempre tem aquele curioso, né, gente? Às vezes os curiosos que participam do projeto, só estando ali quando a gente está fazendo uma prática, estamos ali quando você vai e mostra, olha, tem um vídeo ali, gente, ensinando algo diferente. Ele vai lá e dá uma olhadinha, compartilha, curte e até se inscreve no canal e fica acompanhando a capacitação. O que é bem massa desse canal é que não está sendo fechado, né? Ele está aberto ao público para quem quiser compartilhar dos conhecimentos desse projeto, tá bom? Então, assim, é interessante que o impacto que foi causado através do projeto não foi só dos 100, foi de bem mais pessoas que foram atingidas através da agroecologia, né, do projeto, de forma direta e indireta, por meio da difusão do conhecimento, né? A difusão, gente, a gente difunde, difusão é um nome difícil que fala, mas difundir quer dizer o quê? Tipo, eu vou ali, fiz uma coisa aqui, uma prática aqui, eu vou ali na vizinha e já mostro, né? Tipo, fui ali, vou ali na vizinha e já mostro o que eu fiz. Olha, a gente fez isso lá, a Agroflor foi lá e fez isso lá em casa. Vem cá olhar, vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente faz na tua casa, certo? Então, tipo assim, sempre tem essa curiosidade, essa troca de conhecimento, essa desconfiança, né? Então a gente tem que falar dessa forma. Aí vem cá olhar aqui, se der certo, a gente faz na tua casa depois. Então sempre a gente tem que ter esse cuidado com a forma de abordagem para a questão da difusão da agroecológica, né? Sempre respeitando a fauna, a flora, o ecossistema, a vida, certo? E também assim, a gente fala muito relacionado a tecnologias. Tecnologia, gente, quer dizer, não precisa ser uma coisa que a gente constrói, que seja mecânica, não. A tecnologia, gente, é algo que vai facilitar a sua vida e seu trabalho no campo, certo? Não só no campo, mas no seu dia a dia, porque a gente sabe que a gente vai sempre adoece, a gente sempre sabe que vamos ficando mais velho, vai ter tem gente que fica mais esperto e mais forte quando está mais velho do que quando está mais novo, mas sempre tem essa questão, a gente sempre tem alguma dificuldade em fazer certas coisas com o passar do tempo ou até no início da nossa juventude. Então, temos que desenvolver formas que a gente possa fazer esse trabalho, idoso, novo ou criança, isso são tecnologias, certo? Que facilitem nossa vida, tanto de armazenamento de água, de solo, de clima, preservação ambiental, preservação do solo, da fauna e da flora, certo? Que no caso aqui não tem muito, viu gente? Mas lá no sertão é muito passarinho, aqui
chovendo, mesmo assim não parece tanto passarinho que nem lá no sertão. Eu achei diferente. Aí, na regularização da produção orgânica dos envolvidos, como é que a gente fez isso? A todo momento a gente ensinou práticas que foram fundamentais e que são peças-chave para a gente produzir de forma simples e fazer tanto a transição agroecológica como também a questão da produção sem utilização de veneno, certo? Porque assim, muitas vezes a pessoa tem vários agricultores que estão no projeto que já mudaram a forma de plantar, mas eles gastaram 5 mil reais com um trator não, me desculpa, um motorzinho que aplica veneno. Cada veneno que ele compra para aplicar na plantação dele é 300, 400 reais. Que um só não é suficiente para colocar, porque o vendedor sempre quer que ele compre mais veneno, que aplique mais veneno, para sempre voltar lá. Então ele sempre vai ter essa dificuldade, sempre vai estar gastando esse gasto. É o que eu digo direto, essa produção orgânica, quando você tem um biofertilizante, você tem várias práticas, várias coisas que você não precisa tá tendo esse gasto, né? É bem interessante parar para pensar, né? Não botar na ponta do lápis e fazer as contas, né? E que verdadeiramente funciona e que verdadeiramente as pessoas vivem disso, né? Vocês têm noção, gente, que há feiras agroecológicas que a maioria dos agricultores de tá na Agroflor, que são associados à Agroflor, que a gente fala tá na Agroflor, né? Eles têm 20 anos, mais de 20 anos de feira agroecológica. E essa feira agroecológica, ela movimenta a comunidade. Não é só o agricultor que está levando. Aí começa todo mundo a despertar esse olhar diferente. Para produzir também de forma agroecológica. Para que se interessem na associação e comecem também a estar comercializando de forma direta seus produtos. Certo? Então, assim, promover de forma direta e indireta a preservação e conservação do meio ambiente, gente. Indireta é o quê? O vizinho, né? E a qualquer lugar que você vá, nunca jogue seu lixo no chão. Sempre deixa ali no seu bolso, guarde na sua mochila. Chegar em casa, você dá um fim, né, de forma sustentável. E sempre preservar o meio ambiente. De tudo, gente. Você não... Preservação do meio ambiente, gente, não é só não jogar lixo no chão. Preservação do meio ambiente é uma série de fatores, né? Sempre, gente, esse projeto, né, que é Fundesc. Alguns chamam Fundeci, outros chamam Fundesc, mas é Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação. Depois eu faço outro vídeo falando um pouquinho sobre o que é o Fundesc, certo? Agora nós estamos falando um pouquinho, contextualizando o projeto, certo? Pronto, pessoal. Pessoal, então já contextualizei um pouquinho, né, sobre como é o projeto. Então agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre quebra de dormência, certo? O que é quebra de dormência? Todo mundo tem uma sementezinha em casa, tá? Inclusive as que vocês receberam, né? Que vocês sempre guardam, né, gente? Aí muitas vezes vocês plantam de um ano para o outro, mas tem algumas sementes que nós não plantamos de um ano para o outro e por algum motivo fica lá, né? Tem muitas sementes dessa que ela passa 3 anos, né? Nas garrafinhas da gente, guardada embaixo da cama. Alguns guardam em vários locais no banco de sementes, e outros guardam em vários locais, né? Onde você preferir. Já tivemos essas aulas sobre sementes crioulas, né? Lá no início do projeto, que tem uns 4 vídeos, se eu não me engano, falando sobre essa questão de sementes crioulas e explicando bem detalhadamente. Mas eu vou fazer um resumozinho sobre sementes crioulas. Esse aqui, gente, é semente crioula, certo? O rapaz deu pra gente aqui do banco de sementes, no caso é Pedro ali, dizendo que não nasce mais essas sementes. Eu pedi um pouquinho a ele, né? Que ele disse que as sementes que tinha lá não prestava mais para plantar, porque não estava nascendo mais, porque eram muito velhas. Gente, algumas sementes, ela não influencia se ela é nova ou se ela é
velha. Algumas sementes, por alguns motivos, ela não nasce, mesmo sendo nova ou mesmo sendo velha, certo? Então, o que é que a gente vai aprender hoje? Vamos aprender por que isso acontece, como isso acontece e como tentar, né, resolver essa dormência. E o que é isso? Entendeu, gente? Então, é nesse processo que nós vamos aprender hoje sobre questão de quebra de dormência. Pode ser de um milho, pode ser de uma planta mais velha, pode ser de uma planta florestal. Tem vários tipos de planta, pode ser sobre uma flor, pode ser qualquer tipo de plantas ou sementes, né, que a gente fala, que tem por algum motivo ela não germina, ela não nasce, né? Germinar é nascer. Então, vamos tentar, gente. Vem comigo aprender um pouco, né, hoje, sobre isso, beleza? Ó, gente, o desenvolvimento da semente é resultado normal do processo de polinização. Não sei se vocês lembram. Para qualquer semente, ou fruta, ou flor, ou qualquer coisa ser gerada, ela precisa de polinização. Desculpa, só frutos, viu, gente? Para qualquer fruto que ela para ser gerado, um fruto, ela precisa de polinização. Significa que o quê? Que o macho e a fêmea tiveram, que no caso é a parte fêmea da planta e a parte macho, né, da planta, que no caso é o pólen, é o macho, ela teve contato, certo? Vamos lá. Elas tiveram um namoro. Algumas plantas elas se autofecundam, outras plantas não se fecundam. Precisa de outra planta, para fecundar. Lembre-se que vocês sempre falam isso. Para poder dar fruta, precisa de outro pé, igual a esse que tenha plantado junto. Muitas vezes, quando tem um pé só de planta, ele não germina. Vocês já me falaram isso várias vezes, certo? Então, o seguinte. Entretanto, isso nem sempre ocorre por causa da polinização. Após a fertilização, o embrião inicia seu crescimento. Quer dizer, vai a polinização, aí vai fazendo o processo de embriãozinho até se tornar, desenvolver o fruto, certo? Dentro desse fruto vai ser gerada a semente. Então, é sempre assim, vamos lá. Completar seu desenvolvimento. Isso pode estar relacionado com as condições fisiológicas que ocorrem dentro da planta, que tem um nome bonito de endosperma, certo? Dentro do processo daquele processo todinho de geração, é como se fosse um feto, aí chama endosperma. Em geral, o desenvolvimento do fruto das sementes, que ocorre simultaneamente e de forma sincronizada, alguns frutos podem desenvolver sementes sem que a polinização e a fertilização tenha ocorrido. Isso conhecido como pentonocarpia. Esse é um nome difícil? É. Mas é um pouquinho para vocês entenderem como funciona o processo, certo? Existem também frutos pentonocárpios, que é um nome mais difícil ainda, que possuem óvulos maduros não fecundados. Quer dizer o quê? O pólen e a parte fêmea da planta não namoraram, não tiveram aquele enlace amoroso, né? Vou levar para o popular, né, gente? Isso é, sem embrião. Então, ele foi fecundado, mas ele não tem embrião, quer dizer, ele não tem como gerar vida, beleza? O crescimento do fruto envolve a divisão celular. Lembra da escola, lá, não sei se vocês lembram sobre divisão celular, que tem aquela célula que mostra a célula da galinha, essas coisinhas assim, pronto. Aquela história lá atrás de divisão para poder formar uma coisinha que vai se multiplicando e forma a célula, que no caso parece de um ovo de galinha. Não sei se vocês lembram disso, mas eu estou relembrando. Alongação, diferenciação e requer água nesse processo todinho. Carboidrato, compostos, que são à base de nitrogênio, que nitrogênio, gente, é vida. Que muita gente, como eu falei lá do pó de café. Sais minerais e substâncias de crescimento, certo? A escassez de um só ou mais desses pode diminuir a taxa de crescimento. Ou até
não tá mais questão de desenvolvimento da planta nem ter vida, né? Tá lá, é como se você tivesse uma gravidez que não gera um feto. O pessoal fala gravidez imaginária, um negócio assim. A barriga cresce, assim, todos os sintomas, mas você não pode gerar. Você não tá grávida, não tem um bebezinho ali dentro da sua barriguinha, certo? É todo esse sistema. A germinação que ocorre quando as sementes estão maduras, se as condições ambientais forem adequadas, e o processo de reativação do crescimento do embrião, junto com o rompimento do tegumento da semente, que é o aparecimento de uma nova planta. A germinação ocorre quando as sementes estão maduras e as condições ambientais são adequadas e o processo de reativação do crescimento do embrião, culminando com o rompimento do tegumento, certo? Pessoal, o tegumento, ele tem tanto interno como ele tem externo, certo? É uma proteção que a planta, que a sementezinha tem. É como se um pintinho fosse nascer e a gente quebra o ovo, a casca do ovo, para o pintinho sair. Você não pode fazer isso. Porque o pintinho, ele precisa daquele esforço para romper a casca para que ele se desenvolva, para que ele fique forte. A gente já fez isso aqui, muitas pessoas quebram a casquinha, mas a gente quebrou e ele assim, paralítico, né? E o pintinho ficou paralítico. Então ele chegou até a falecer depois. A gente quebrou, mas não era o certo fazer. O certo era deixar ele passar por aquele esforço, certo? Então, quando a semente faz esse esforço, desse rompimento dos tegumentos, ela é mais forte, ela desenvolve mais rápido. Às vezes a gente vai dar uma facilitadozinha no rompimento desse tegumento para facilitar, né? Mas o certo é ela deixar sozinha. Certo? O tegumento da semente ir aparecendo uma nova planta. Certo? As condições básicas requeridas para a germinação da semente são a água, o oxigênio e a temperatura. Certo? Que para algumas espécies também é muito necessário ter luz. Certo? Para todas as espécies. Né? A germinação que ocorre, gente, quando as sementes estão maduras e o crescimento está nas condições ambientais adequadas, certo? Não teve nem nada de errado. O processo da reativação do crescimento do embrião, né? O embrião que está aqui dentro, gente, da semente, ela vai fazer o quê? Vai romper o tegumento, certo? Da semente aparecendo uma nova plantinha. As condições básicas requeridas para a germinação da semente são o quê, gente? Todo mundo já sabe, né? Ela nasce sem água? Não. Nasce sem oxigênio? Também não. A temperatura muito quente adianta, a planta vai nascer, a semente vai germinar? Também não. Tem que ser entre 20 e 30 graus, certo? Por isso que a gente sempre coloca alguma proteção para ficar mais fresquinho para a plantinha nascer, né? Para as sementezinhas nascer. E luz, né, gente? Porque, como eu digo, ela sempre tem o fototropismo, que é crescer em direção à luz. O impedimento estabelecido pela dormência, ela faz com que é uma estratégia benéfica da semente. É uma estratégia, né, que a planta faz para se proteger. Pela distribuição da germinação ao longo do tempo, aumentando a probabilidade de sobrevivência da espécie, através de 3 formas, certo? Se ela não germina, assim, porque as sementes são dispersas pela planta matriz em diferentes estágios de dormência. Esse é o fenômeno conhecido como poliformismo, certo? Ou heteroformismo. O que quer dizer? Essas variações são caracterizadas morfologicamente através da cor, do tamanho, da espessura do tegumento das sementes, produzido pelo ambiente, certo? Então, é por causas genéticas
que elas fazem isso. É uma forma de que cada um é de uma forma, cada um é de um jeito para se proteger, para que no exato momento ela possa entender que ela vai desenvolver. Nas sementes polimórficas, né, que no caso a germinação é distribuída no tempo, representada pela emergência das plântulas em intervalos regulares, aumentando a probabilidade de alguns indivíduos sobreviverem, certo? Aí o que? A dormência, no caso 2, né? A dormência também pode proporcionar, né, uma distribuição da germinação ao longo do tempo, através da dependência de sua superação por fatores ambientais, os quais se distribuem no tempo. Pode-se citar, como exemplo, aquelas espécies cujas sementes amadurecem quando durante o inverno e que vão produzir suas plantinhas somente na primavera, né? Pois, no caso, produzir, fala plântula, né? Somente na primavera. No caso, assim, elas vão desenvolver, mas elas não vão botar flores nem frutos. Pois o inverno iriam matá-la. No caso, o pessoal sempre fala queima. Olha, quando ela bota, aí tá muito frio e ela queima, né? Então, para evitar essa queima, que no caso é esse, não ter esse desenvolvimento das plantas, ela tem essa proteção. No caso, as sementes, desculpa. As sementes de muitas espécies entram em estado de dormência, chamado de embrionário. Embrionário, gente, é um embriãozinho, uma coisinha pequenininha que tem aqui dentro, de toda a semente, certo? Quando a presença de condições desfavoráveis para a germinação, tá como alta temperatura, ou frio demais, ou quente demais, né? Contudo, com o passar do tempo, essas sementes vão superando vagarosamente essa dormência. Em muitos casos, a dormência embrionária simplesmente precisa de luz vermelha do aspecto. Então, o pessoal, vocês podem olhar que tem muito laboratório que eles colocam, né, aquela luzinha vermelha, aquele tipo de luz diferente, quando a gente passa aqui vê na televisão, aqueles, não sei se vocês já visitaram, eu já visitei a Embrapa, em Petrolina, e a gente vê lá o laboratório, é bem massa, com várias estruturas, bem interessantes. Em muitos casos, a dormência embrionária é superada pela luz, né? Então, uma vez que as condições naturais da floresta, a incidência de luz que atinge o solo, é pobre de componentes, né, que seja vermelho, além de muitas vezes a semente fica localizada sobre a cobertura morta do solo, onde a luz não penetra, gente. Muitas vezes ela está lá escondidinha, cobertinha. Aí é que fica dormindo mesmo, né? Lembra numa época de frio desse, gente? Você fica deitado na cama coberto com cobertor, fica lá sua mãe lhe chamando, você não quer levantar de jeito nenhum, né? Então, muitas nessas condições é o que a gente sente, a planta como se ela tivesse com, a semente como se ela tivesse com preguiça, né, de nascer. Aí a gente sabe hoje em dia que a gente tem que levantar chovendo ou não, né, para fazer as coisas da gente e para trabalhar. Então, aí a gente botaram uma luzinha vermelha na gente para a gente fazer isso. Se a gente não levantar, só tem a gente mesmo, né? Aí vamos lá. São categorias de dormência. Gente. O que quer dizer categoria de dormência? Por que existe as dormências, certo? Aí vamos lá. Existe dormência tegumentar ou exógena, que é um nome difícil que tem, que as sementes viáveis de algumas espécies não germinam. Nem que a vaca tussa, as danadinhas quer nascer. Sob as mesmas condições favoráveis. Muitos, em alguns casos, o embrião dessa, quando isolado, germina normalmente. Mas algumas não nascem, né? Nesse caso, a semente é dormente porque os tecidos que envolvem, que exercem aqui, o tecido que envolve, que não só precisa ser o do milho, né? Tem outros tipos de plantas também, né? Que no caso, elas são envolvidas, certo? A manga e inúmeras, né? Plantas, ela tem um envolvimento, né, que ela é feita maior, outras são menores, outras são maiores, outras são compridas, são vários tipos de formato. Nesse caso, as sementes dormentes com tecidos envolvem exercem um impedimento que não pode ser superado, sendo conhecido como dormência imposta pelo tegumento. Que tegumento a gente falou, que ele tem também interno e também tem externo, né? É um nome difícil que a pessoa inventa
mas eu não sei quem inventou o nome de tegumento, mas a gente precisa usar essa forma de falar, gente. E a gente precisa falar na linguagem também técnica, também como popular. Essa é a mais comum que a gente imagina, que é as categorias da dormência. Está relacionada com a impermeabilidade do tegumento ou do pericarpo a água e oxigênio. Quer dizer, você tem uma sementezinha dessa, ela não entra água e nem entra oxigênio. Então ela não consegue se desenvolver por algum motivo, certo? Aí fala que essa dormência é do tegumento ou exógena, né? Vamos lá. Com a presença de inibidores químicos no tegumento ou no pericarpo, tais como a cumarina. Então, assim, gente, com esses inibidores, que pode ser químico ou não, algo diz para a semente que ela não consegue nascer, ela não vai nascer porque ela está se sentindo aqui tão fosse com preguiça de sair daqui de dentro, certo? Aí isso pode ser o crescimento do embrião que aconteceu por algum motivo, né? Ela lá atrás, que é do tegumento, não quer nascer. Isso pode ser faltado alguma coisa lá atrás, certo? Ó, os fungos, as bactérias presentes no solo, nas condições da floresta, podem minimizar a dormência ao degradarem o tegumento das sementes, como por exemplo, pode citar algumas sementes de bracatim, que eles falam, juquiri, e outras plantas que tem por aqui. É por isso, gente, que a gente sempre fala que quando o animal na floresta, ele come a sementinha, né? Passa pelo intestino dele, pelo estômago, intestino, e ele faz cocô com essa semente, da frutinha que ele comeu. Ele engole o caroço. Então, aquela quebra de dormência, eles estão fazendo, nem sabem que estão fazendo quebra de dormência. Então, muitas vezes, essa quebra de dormência do tegumento, ou de algo, pode ser facilitada através disso, né, que tem no estômagozinho da gente. Aí vem agora a dormência embrionária ou endógena, certo? Quer dizer o quê? Quando a remoção do tegumento de uma semente viável não permite que essa germine, caracteriza-se dormência embrionária. Quer dizer que o embrião que está aqui dentro, né? Ela não quer nascer devido a causas que envolvem o embrião, gente. É lá dentro o problema. Ela entende no desenvolvimento da planta, quer dizer que o embrião não entende que é para nascer. Pode ser o quê? Essa categoria de dormência é mais comum nas espécies florestais, especialmente na família de algumas famílias que tem lá. Porque a gente fala família, gente, algumas plantas que tem na floresta, mesmo estando lá no clima apropriado, tudo, os animais comendo, fazendo as fezes com as sementes, passando por aquele processo todinho, elas não querem nascer, porque elas estão como se faltasse alguma coisa, certo? Podendo ser devido à ocorrência do embrião imaturo, ou a presença do mecanismo de inibição fisiológica que impedem a desenvolver-se. Certo? Isso pode ser o quê? Lá atrás, né? Na fisiologia da planta. Aí vamos lá. As duas categorias de dormência podem ocorrer simultaneamente. Quer dizer, ao mesmo tempo e da mesma forma. Nas sementes de uma mesma espécie, as sementes ditas como dormentes, quando são dispersadas pela planta matriz em estado de dormência, ou seja, a dormência iniciada durante o desenvolvimento da semente, quer dizer, quando foi lá atrás que eu falei da polinização, né? Contudo, a dormência pode ser induzida quando a semente já se encontra maduras. Quer dizer, lá atrás e também agora no presente, né? Quando ela já está madura, que você já pegou, né? E já está achando que vai plantar e a bichinha não quer nascer. Isso ocorre quando são colocadas para germinar sob condições desfavoráveis de aeração. O que quer dizer aeração? Quer dizer oxigênio, certo? Vento, chuva, está quente demais, ou não tem ventilação, temperatura e luminosidade. A aeração é ventilação. Então, é todo um clima, né, que a planta sabe que tá ali, alguma coisa está faltando, certo?
As sementes de várias espécies desenvolvem um mecanismo complexo, nos quais parte do eixo embrionário, né, dessas sementes difere na intensidade da dormência. Nesses casos, chamamos de dormência epicotelial. A radícula se desenvolve. O que é radícula, gente? É a raiz. A raiz é o quê? Como se fosse o cabelo meio assanhado, né? Ela desenvolve, ela tem a raizinha na semente embaixo, mas um negocinho que tem um nome difícil. É o epicótilo, que é aquela partezinha de cima, que é o talinho verde. Ele não nasce, ele não desenvolve. Quer dizer, ele pode até aparecer, mas dali ele não vai para frente. Aquele negocinho. Aí facilita nascer, certo? Algumas outras espécies, a radícula apresenta alguma dormência, porém em menor quantidade do que o epicótilo. Que epicótilo quer dizer aquele talinho verde nessa em cima, né? Tem você pode ver que quando a semente ela se abre, né, ela se rompe, ela forma a radícula, que é a raiz, e em cima é o epicótilo, quer dizer aquela partezinha, aquele talinho verde que vai para cima, certo? E muitas vezes ela tem essas duas dormências. Aí a gente tem que tentar, né, resolver. Quando a gente está em laboratório e a gente é cientista, o danadinho resolve ligeirinho esse negócio de quebra de dormência, porque ele já tem esse conhecimento, já tem material, já tem tudo isso necessário para fazer esse processo de quebra de dormência, certo? Vamos lá. Terceira coisa, certo? De causa de dormência. Dormência tegumentar ou exógena. A germinação das sementes é bloqueada pelos seguintes fatores: interferência na absorção de água, as sementes da família da leguminosa e outros tipos de flores, né, que são aqui que tem falando, que impede a entrada de água e atrasa a germinação por vários anos. O impedimento mecânico também é um. Vários tecidos ao redor do embrião são extremamente resistentes. A gente pode ver que aquelas sementes mais grossas, mais pesadas, que são muito difíceis de ter elas, né? Da gente poder que nasça, mas até para entrar, como é que vai entrar agora, né? Aquela proteção todinha. Se o embrião não consegue penetrá-lo, não germinará. Entretanto, alguns casos o embrião produz enzima chamada mananase, que enfraquece o tecido resistente, superando sozinha essa dormência, certo? Aí vem a terceira, a interferência nas trocas gasosas. Quer dizer, os tecidos são impermeáveis, não entra água e nem sai água, e que circulam o embrião, limitam-se a sua capacidade de trocas gasosas, não entra ar nenhum nem sai, e dificulta a entrada do oxigênio, limitando a germinação e mantendo assim a sua semente dormente, né? Ela não consegue, como se não conseguisse respirar, né? Aí vamos lá. Presenças de inibidores que foram encontrados nas sementes de algumas espécies, são inibidores químicos, né, de diferentes classes, localizados no tegumento e no embrião, que são retidos pela semente embebida. Ao invés de dispersarem no meio, bloqueando a germinação, alguns casos, contudo, o tegumento parece ter efeito inibidor químico mais intenso do que o mecânico, necessitando de lavagem das sementes para sua remoção e superação da sua dormência. Muitas frutas, né? Muitas sementes, a gente precisa lavar elas, né? A gente faz isso muito com mamão, né? A gente lava ela direitinho para que a gente possa plantar ela depois. Então essa dormência, ela já é uma superação, né, desse inibidor. Aquela membranazinha, aquela películazinha que tem lá no mamão, né, na semente do mamão, já é um inibidor de nascimento, de crescimento. Então a gente precisa lavar, né? Dormência secundária ou embrionária. Existem dois fatores envolvendo essa secundária: os cotilédonos e as suas substâncias inibidoras de germinação. A constatação disso foi feita através de quê? Tirou os cotilédonos do embrião dormente, né, e permitiu que a mesma se desenvolvesse.
Aí confirmando o quê? Que os cotilédonos aparentemente existe um efeito inibidor de germinação sobre o eixo embrionário. Provavelmente o contato dos cotilédonos com substrato úmido proporcionou um inibidor químico para o meio, inibindo toda a semente e mantendo a dormente. Quer dizer, para a semente, aquele substrato não estava de forma adequada, né? Ou estava muito molhado ou muito seco. Então ela não gostou, não se sentiu à vontade ali, não quer nascer, né? Então a gente sempre diz, tem que ter muito cuidado com a questão da quantidade de água que você coloca. Pode ser que ela fique com estresse hídrico ou com deficiência de água. Aí, como é que a gente faz agora para quebrar esse tanto de dormência que a gente aprendeu agora? Que nós já aprendemos muito tipo de dormência, né, gente? Um nome difícil, danado. Mas basicamente, gente, existem fatores climáticos, né? E fisiológico. Fisiológico quer dizer a planta vai lá no desenvolvimento dela e no decorrer ela entende que ela está com preguiça de sair dali de dentro. Mesmo se está chovendo, nós vamos ficar dormindo. Se está com sol quente, vamos ficar em casa para não se queimar do sol. Então ela não quer sair dali, né? Por quê? Porque ela está se sentindo desconfortável. Então, muitas vezes esses fatores afetam. E muitas vezes ela já vem da mãe, a herança da mãe dela lá, que também faltou alguma coisinha para ela ter um desenvolvimento considerado esperado na semente e que ela não consegue germinar, né? Então, para superar essas questões aí que dependem tanto de fator externo como interno e também como inúmeros outros fatores, né? Nós temos métodos de superação da dormência, certo? Que existe a questão de que para quebrar essa dormência. Alguns, né, são bem simples, bem fáceis, né, que nós vamos aprender. Para quebrar a dormência tegumentar ou exógena, nós vamos precisar de escarificação, que é um nome bonito, que é escarificação, quer dizer botar em ácido sulfúrico, certo? Mas se vocês quiserem, né? Eu não vou mexer com ácido sulfúrico aqui porque eu não tenho. Mas assim, elas são imersas em ácido sulfúrico por um determinado tempo, que isso vai depender da espécie. Então, quando a gente for fazer essa quebra de dormência dependendo da espécie, você precisa fazer uma pesquisa, né, mais aprofundada, para saber que é. Porque assim, algumas sementes aqui são simples, básicas, elas não precisam de ácido, né? Lembra que essa temperatura seja entre 16 graus e 25 graus. Que depois são lavadas em água corrente e colocadas para germinar. O que eu aconselho? Que ninguém vai mexer com ácido agora. Porque os animaizinhos na floresta, que a gente chama de tembu, né? Um saguim, um tembu, ou lá, dependendo dos animais que vocês tenham na propriedade, eles fazem esse trabalho para vocês. Eles comem aquela fruta, né? No caso, elas engolem, passa pelo processo do intestino deles, né? Que tem o ácido sulfúrico. E depois eles fazem as fezes com essa semente. Então, essa semente ela vai ter passado por esse processo de quebra de dormência através do ácido sulfúrico. Que é uma forma mais simples, né, gente? Então, assim, deixe sempre ali a frutinha para os seus animaizinhos. Mas eu preciso ensinar para vocês, né? A imersão na água. Imersão na água, a gente quer dizer um nome bonito para dizer bota dentro d'água, né? Primeiro a gente vai botar em água quente. Quente, gente, não é fervendo. Quente não é pelando. Se você errar, você vai cozinhar a semente, certo? Então a imersão em água quente constitui-se um meio eficiente para meio de superação da dormência tegumentar das sementes de algumas espécies florestais. A água é aquecida até uma temperatura inicial, certo? Ela vai ficar quente, morninha, certo? Variável entre espécies. Isso também depende da espécie, depende também da semente. Do milho mesmo não precisa disso, a gente vai ver mais na frente. A água é aquecida até a temperatura inicial, varia entre espécies, né? Você tem que pesquisar cada espécie, a temperatura e o tempo que se fica.
Quando as sementes são imersas, né, a gente mergulha ela lá dentro, permanece por um tempo, e também que vai variar de semente para semente, que algumas sementes são maiores, outras sementes são mais grossas, né? A gente tem que pesquisar, né, de qual semente a gente precisa fazer essa quebra de dormência, para pesquisar direitinho, para poder ver se consegue saber qual o período certo, né? Imersão em água fria. A água fria, gente, ela é feita o seguinte: a água fria é mais tranquila, né? Sementes de algumas espécies apresentam dificuldades para germinar. Sem, contudo, estarem dormentes, né? A simples imersão das sementes dentro da água, mergulhadas dentro da água, deixar numa temperatura ambiente de 25 graus por 24 horas, elimina a maioria dos problemas, que normalmente é decorrente de longos períodos de armazenamento, que provavelmente é desse milho aqui, né? E que decorre ao longo dos períodos de armazenamento. O que causa a secagem excessiva da semente, né? Ela perde a umidade, impedindo de absorver a água e iniciar o poder germinativo. Então, gente, é o simples fato de você botar ela de molho 24 horas, ela vai ficar cheinha de água e protegidinha ali e achando bem mais facinho nascer. Aí vem a outra, que é a escarificação. Só que essa vez é mecânica. Tem um pessoal aqui que me falou que cola no dente, morde os dentes. Aí tem que ter os dentes muito bons, né? Esse método tem se mostrado bastante eficaz para a superação das dormências em algumas espécies florestais, em especial algumas leguminosas. O procedimento consiste basicamente em submeter a semente à abrasão através de cilindros rotativos. Nome difícil, gente, para dizer assim, ó. Você vai pegar uma lixa, você vai forrar o fundo de uma lata ou de um tambor, de algo assim. Você vai botar suas sementes lá dentro e você vai girar, né? Aí o atrito, né, dela tá passando na lixa, ela vai fazer a escarificação mecânica. Para se obter resultados positivos, é necessário que alguém tenha lembrando do tempo de passar lá dentro. Muitas vezes tem que demorar menos tempo, mais tempo, dependendo da sua semente. O que eu aconselho? Se for muita semente, faça esse processo. Se não for, você só pega ela e lixa até ela tirar assim, ó. Você esfrega ela no cimento da sua casa, no piso da sua casa, até ela perder aquele brilho. Quando ela perder aquele brilho, você pode botar ela dentro d'água 24 horas e dá de boa também, tá? Aí vem escarificação a frio, que ela serve para quebra de dormência embrionária ou endógena. As sementes de algumas espécies florestais apresentam embrião imaturo, quer dizer, não germinam em condições favoráveis, necessitando de estratificação para complementar seu desenvolvimento. Para essa estratificação, o meio em que as sementes são colocadas deve representar uma boa retenção de umidade e ser isento de fungos. Normalmente se utiliza areia bem lavada para que esses grãos em torno de 20 milímetros de diâmetro em média. Quase nada, gente. Para facilitar a posterior separação das sementes por peneiragem, certo? Você vai pegar, botar na areia, né, que é mais tranquilo ficar na areia, ela não vai encharcar. Depois você peneira ela, você tira lá quando ela tiver germinada, né? O recipiente que será colocado no meio deve permitir boa drenagem, evitando a acumulação de água. E no fundo, né, caso evitando que ela apodreça. Tem muita gente que usa areia, né? Aí bota embaixo a areia, bota a peneira, né? Aí quando vê que está germinando, ela tira aquela peneirinha, não é aquela peneirinha que a gente usa em casa não, é uma peneirinha parecendo uma gradezinha. Aí vem o que? A temperatura requerida para a estratificação a frio está entre 2 graus e 4 graus, que pode ser obtido em geladeira ou câmara fria. Aqui a gente não tem câmara fria, né? Vamos fazer na geladeira, né? A gente tem que estar, normalmente algumas geladeiras ela tem um termômetro lá, um termômetro, né?
As sementes são colocadas em 2 camadas de areia com 5 centímetros de espessura. O período de estratificação varia de 15 dias, certo? Dependendo de alguma espécie. Até 6 meses para outra. Então, imagina só, você vai ter que fazer, que nem eu digo. Uma vez que encerrado o período de estratificação, as sementes devem ser semeadas imediatamente, pois se elas forem secas, poderão ser induzidas a dormências secundárias. Então, tipo, você fez esse processo, não espere secar. Vá logo e plante, beleza? Aí vem estratificação quente e fria. Quer dizer o quê? A maturação dos frutos, no caso a maturação é o processo de elas ficarem maduras, de algumas espécies ocorre no final do verão e início do outono. Hoje em dia a gente fica meio confuso com isso porque chove muito, né? Tipo, alguns lugares chove muito, outros lugares chove pouco, né? Então a gente não sabe bem como essas estações hoje em dia, né? Com temperaturas ambientais mais baixas, estratificação quente e fria, né, visa reproduzir as condições ambientais ocorridas por ocasião da maturação dos frutos. Quer dizer, esse processo deve ser feito quando está mais frio o clima, certo? Aí vamos lá. O procedimento é exatamente o mesmo descrito para a estratificação a frio. O que se altera são as temperaturas que ficam entre 25 graus por 16 horas e 15 graus por 8 horas, certo? Por um período. E as temperaturas baixas entre 2 graus centígrados e 4 graus centígrados por outro período, né? Agora vamos ver o que? A dormência combinada. Algumas das espécies apresentam sementes com dormência tegumentar embrionária. Nesse caso, submete-se a semente inicial ao tratamento de superação da dormência tegumentar, certo? E a seguir, para superar a dormência embrionária, em alguns casos, apenas a estratificação a frio é suficiente para a superação das ambas, certo? Então você tem que estar bem atento a isso, né? E você tem que estar bem pensante sobre fazer uma análise, né? E vários testes. Porque assim, muitas vezes você tem a mesma semente, né? Só que dependendo do temperatura, dependendo do solo, dependendo de vários fatores, plantado no mesmo local, uma semente nasce e a outra não. 5 sementes nascem e 10 morrem. Então, o que foi de errado que aconteceu? Foi você que plantou errado? Não, não foi você que plantou errado. O que aconteceu foi o seguinte: aquela semente estava com dormência, certo? Que a dormência de cada semente vai de acordo com, que a gente estudou até agora, cada semente ela tem um período de dormência, ela tem uma forma de entendimento. É tipo, são 5 sementes, nessas 5 sementes, 3 germinam e 2 não. Então, algumas desses tipos de dormência pode existir naquelas 2 sementes que não germinou. Às vezes você pode plantar 50 sementes e só germinar 2, 3. Sempre fica falha na bandeja que a gente fala, né? Então, assim, o que causou, né, essa dormência? Muitas vezes a semente ela não tem problema, dificuldade nenhuma na questão da dormência. Tá de boa, ela não tem dormência. Então ela germina rapidinho. No instante ela fica aquele pendãozinho, né? Que tem um nome complicado, que eu falei para vocês. Epicótilo. No instante ela germina, né? Nasce a raiz e nasce para cima. Você já vê logo as folhinhas, né? Um pouco período de tempo. E então assim, é nesse processo que a gente deve fazer essa quebra de dormência para todo mundo. Se for 50 sementes, faz esse processo. E você escolhe o melhor e o mais fácil para você. Eu não aconselho muito a questão do ácido sulfúrico, que as pessoas utilizam também. Porque ácido sulfúrico é como se fosse um ácido muito forte para quebrar a dormência de uma semente. Então, existe essa opção de quebra de dormência através do ácido sulfúrico, mas eu não vou passar porque ela é um pouco perigosa, né, de conseguir esse ácido. Então, o objetivo também da agroecologia é que você não evite comprar coisas fora para trazer dentro da sua propriedade. Então, é melhor a gente utilizar o que tem dentro da propriedade, tipo água quente, geladeira, água fria. Mornar uma aguinha é tranquilo, certo? Então, assim,
vocês podem ter ciência de que todo o cuidado que vocês têm com as sementes e não é pouco, certo? Até porque vai gerar uma vida. Dessa vida vai gerar outros frutos e outras sementes. E que você pode pegar, né, e distribuir por aí, dar para outras pessoas, semear. Esse é um dos objetivos do projeto também, né? Que for a questão das sementes fossem doadas para que elas fossem multiplicadas e armazenadas, até porque são sementes crioulas. Então, você precisa não plantar toda a sua semente. Você precisa deixar pelo menos 15% da sua semente guardada. Porque se por acaso ela tiver com algum tipo de dormência, que mesmo a gente fazendo esse processo todinho de quebra de dormência, ela ainda continuar dormente, sem germinar, você não perde, certo? Você só precisa de uma semente, às vezes de duas. Então você faz esse processo todinho de plantio, né? Mas sempre fazendo a quebra da dormência. Se por acaso não der certo, você ainda tem aquela porcentagem lá dentro do seu banco de sementes armazenado, em que você pode estar guardando para que você coloque futuramente ela para germinar. Certo? Então, gente, beleza? Então, gente, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você queiram perguntar, se ficou claro, certo? Então, pessoal, alguma dúvida, alguma sugestão? Lembrando que o mundo melhor é possível. A Agroflor está de braços abertos. Obrigado pela mais uma aula. E estamos juntos aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço.